A pedido de muitos inscritos, chegou a hora deste que talvez seja o vídeo mais polêmico do canal Catholic Cholo. Ei, irmãos, você já ouviu falar de La Santa Muerte? É isso mesmo, irmãos, a Santa Morte. Este vídeo vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte, o que é, afinal, La Santa Muerte? A segunda, a origem ou história dessa devoção. A terceira, curiosidades sobre La Santa Muerte. E a quarta parte, afinal, La Santa Muerte é uma devoção católica? Um católico pode ter devoção a La Santa Muerte? Este vídeo vai gerar muita polêmica certamente entre os meus inscritos, talvez dividindo-os aí em 2 lados. Bueno, hermanos, se você tiver coragem, assista esse vídeo até o final. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo e, como prometido, aqui vai o vídeo sobre La Santa Muerte. Bom, primeiro vamos dar uma contextualizada aí no assunto, né, irmãos? Como muita gente sabe, o México é um país muito peculiar em vários aspectos. E um deles é como os mexicanos lidam com a morte. Inclusive, para que você tenha uma compreensão melhor, eu também sugiro que você assista o vídeo que eu também já fiz aqui no canal sobre o Dia de los Muertos, né? Eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição deste vídeo para que você possa assisti-lo depois. Pois bem, irmãos, mas como vemos no outro vídeo, e aqui eu repito, no México há uma relação um tanto quanto diferente com a morte, né? A forma como os mexicanos lidam é um tanto quanto diferente. E talvez essa diferença esteja na origem de um dos cultos mais temidos, mais estranhos, mais enigmáticos que surgiram no México e que estão se difundindo para outros lugares. O culto a la Santa Muerte. A la Santíssima Muerte. Bueno, hermanos, conforme o prometido, primeiro, o que é la Santa Muerte? Bueno, la Santa Muerte é uma espécie de santa folclórica, santa popular, que integra a religiosidade popular mexicana. Para que você tenha uma ideia, mais ou menos, né, do que se trata um santo popular, né, um santo folclórico, é aquela personalidade, aquela figura que é cultuada pelo povo e que muitas vezes não é de fato um santo, né, apresentado pela igreja, uma figura de uma pessoa que foi canonizada pela igreja e que é proposta para a veneração dos fiéis. Não, é um tipo de culto, um tipo de devoção que surge ali entre o povo e pelo próprio povo ela vai se estendendo, vai se divulgando, vai crescendo. Então, para você ter uma ideia, situações semelhantes existem até aqui no Brasil, né? Eu posso citar o famoso Chico Xavier, que é tido por muitas pessoas do povo como um santo, quando na verdade nem católico era, né? Professava uma fé que era totalmente contrária à fé católica. Da mesma forma, na Colômbia, cultua-se a figura de Pablo Escobar. Isso mesmo, hermanos, o grande narco Pablo Escobar, o grande chefão traficante, né, o maior vendedor de drogas dos anos 80, 90, e que, por ter ajudado algumas pessoas, por ter ajudado famílias pobres, organizado, construído bairros, né, onde antes existiam favelas lá na Colômbia, passou a ser venerado pelos fiéis após a sua morte. Pois é, hermanos, então você já começa a perceber por aí que esse tipo de figura de santo popular não tem muita ligação com o catolicismo. Mas o que nos interessa é a figura folclórica, mítica e popular de la Santa Muerte. Afinal, o que é? Bueno, primeiramente, descrevendo aqui la Santa Muerte, basicamente é uma caveira, um esqueleto humano, trajado com uma grande túnica de cor, normalmente branca, mas que pode variar, né? Algumas representações, inclusive, vestidas de noiva. Então há representações onde essa túnica ela é azul, ela é vermelha, ela é dourada ou ela é preta. E isso representaria o quê? Cada cor de manto representa um tipo de auxílio que a Santa Muerte prestaria aos seus fiéis. Ou seja, por exemplo, uma Santa Muerte de vermelho normalmente é venerada por aqueles que estão em busca do amor, da paixão, né? Que estão fazendo pedidos relacionados a isso. A Santa Muerte dourada já tem a ver com dinheiro, abundância, prosperidade. Santa Muerte de branco, né, mais para pedidos relacionados ao casamento, noivas em busca de marido, ou então a paz, né, a pureza, a bondade, a retribuição, né, ou a gratidão. E a Santa Muerte preta, ela é mais comum de ser venerada pelos narcos, né, pelos traficantes. Hermanos, você não entendeu errado não. Depois eu explico melhor essa parte.
Bueno, numa mão ela tem uma sadanha, né, um instrumento que é muito semelhante a uma foice, ou simplesmente uma foice mesmo, que seria aquilo que ceifa as vidas daqueles cuja hora chegou. Na outra mão, o globo terrestre. Às vezes, inclusive, ela é acompanhada também de uma ampulheta que normalmente representa a sua relação com o tempo, a morte ela chega para todos, e de uma balança. Também uma balança que tem relação com a justiça, né, o peso, né, do que nós fazemos na vida de bom e de mal. Então, ela julga a todos da mesma forma. Ou seja, o que nos lembra muito a figura da morte, como ela é representada no Ocidente, né? É a mesma figura. Bueno, hermanos, basicamente estes são signos visuais de la Santa Muerte. La Santa Muerte, inclusive, ela é cultuada sobre diversos títulos, né? O nome oficial seria La Santa Muerte, mas ela também é chamada muitas vezes de Santíssima Muerte, La Santíssima, La Niña Blanca, entre outros nomes. E como funcionaria esse culto, irmãos? Que eu já dei alguns indícios aí anteriormente. Bueno, basicamente as pessoas cultuam La Santa Muerte através de orações, né, através de prestação de vassalagem, né? Então a pessoa demonstra ser fiel, servo de La Santa Muerte. Então normalmente constroem altares, constroem capelas, constroem santuários dedicados à La Santa Muerte, e a partir daí as pessoas vão até a sua imagem, fazem em geral pedidos e agradecimentos. Normalmente os pedidos estão relacionados a alguma promessa, né? Então pede-se, por exemplo, um amor, um novo amor, sucesso numa empreitada, resolução de algum problema, e em troca vai se pagar alguma promessa, alguma manda, algo em troca à La Santa Muerte como forma de agradecimento. Então normalmente nas suas imagens são depositadas flores, frutas, velas, doces, tequila, que é a sua bebida favorita, cerveja e até cigarros. Quando não, cigarros de mota, se é que você me entende. Muitos também organizam procissões e festividades voltadas aí para o culto de La Santa Muerte. Em alguns santuários de La Santa Muerte existem outras práticas, como as famosas limpezas espirituais, que tem muita semelhança com o que a gente vê aqui em benzedeiras, ou então em alguns terreiros de religiões de matriz africana, né? Então, alguns tipos de atos ritualísticos para tirar as energias negativas, para purificar a aura, ou o corpo, ou a alma da pessoa, enfim. Então tem todo um conjunto aí de práticas supersticiosas relacionadas à La Santa Muerte. No entanto, hermanos, a principal característica dessa devoção, né, deste culto, é que La Santa Muerte ela é considerada a padroeira dos marginalizados. Ou seja, ela é a protetora dos traficantes, dos ladrões, dos assassinos, das prostitutas e das pessoas que por algum motivo lícito ou ilícito, por ter algum tipo de estilo de vida dentro da lei ou fora da lei, mas de alguma forma, mesmo dentro da lei, sente-se marginalizado. Então essa devoção à La Santa Muerte ela tem crescido muito no México, e não apenas, né, tem transgredido aí as fronteiras mexicanas, passando inclusive aos Estados Unidos, à América Central, sobretudo como la protectora de los delinquentes. Inclusive, irmãos, posso já adiantar que um dos grandes difusores dessa devoção, né, deste culto, são justamente os narcos, né, que fazem os seus pedidos, fazem as suas promessas, sei lá, para que dê certo o envio de alguma remessa de drogas para os Estados Unidos, ou então, sei lá, num confronto contra algum desafeto, contra algum cartel rival, quando obtém sucesso, como agradecimento à La Santa Muerte pela proteção, né, e pelo bom êxito dos negócios, eles constroem capelas, eles organizam festas para que La Santa Muerte ela seja reconhecida e ela seja cultuada, né, como forma de agradecimento pelas graças alcançadas aí. A la Santíssima Muerte. Bom, a origem deste culto, ou a história do culto à La Santa Muerte, como nós já vimos no vídeo sobre El Día de los Muertos, os mexicanos eles têm uma relação um tanto quanto diferente do restante das pessoas, principalmente por conta de algumas práticas que ainda se mantiveram ao longo da história, né, ou uma certa cultura relacionada à morte que se manteve após 500 anos, né, de chegada dos espanhóis. Isso ainda permaneceu enraizado, digamos assim, dentro da população mexicana. Sabemos que diversos grupos, né, pré-hispânicos
que viviam ali no México antes da chegada dos espanhóis, eles já tinham, de certa forma, algum tipo de culto ou alguma divindade relacionada à morte. Por exemplo, e sobretudo os astecas, né, que cultuavam uma deusa Mictecatzihuatl, que seria a deusa da morte. Bom, hermanos, mesmo após a chegada dos espanhóis e com a cristianização do México, ainda se manteve em alguns núcleos, né, em alguns lugares, essa relação de entender que havia uma entidade que seria responsável por conduzir os homens ao mundo espiritual, né? Ou seja, a morte como uma figura, como um ser. Não, e talvez isso explicaria a origem, né, deste culto atual à La Santa Muerte. Outros relacionam a origem desse culto após a introdução da santeria cubana e outras práticas sincretistas dentro do território mexicano, né? Então, um surgimento de fato do culto da La Santa Muerte, como se fosse uma invenção deste culto, né? Isso por volta dos anos de 1940, 1950, que se tornou de fato perceptível, né? Se tornou algo visível a existência de um culto à morte. Ele se tornou de verdade público, sobretudo a partir do ano de 2001, quando uma senhora chamada Dona Enriqueta Romero, né, ou Dona Queta, ela construiu o primeiro templo público a La Santa Muerte, no bairro de Tepito, localizado na cidade do México. Então, a partir daí, as pessoas começaram a entender que aquele seria um lugar como uma referência, né, para os adeptos, para os devotos de La Santa Muerte. A partir daí, este culto foi crescendo de tal forma que muitos especialistas já o consideram como o maior movimento religioso dos últimos tempos nas Américas. Nesse sentido, portanto, irmãos, o culto à morte se tornou uma coisa real e não apenas folclórica, né? As pessoas passaram a cultuar a morte como um ser, de fato, como uma entidade, sendo um culto que surgiu há praticamente 50 anos, com poucas pessoas, e hoje já tem aí por volta de milhões de devotos ou de seguidores de La Santa Muerte. A la Santísima Muerte. Bueno, hermanos, uma curiosidade relacionada a La Santa Muerte é que, além dos narcos, né, talvez os maiores propagadores deste culto, dessa devoção em outros lugares, é justamente a existência de corridos a La Santa Muerte. Ou seja, os narcocorridos apresentam muito essa devoção para outras pessoas que antes não a conheciam. Por tu mano, gracias, Santísima Muerte. El amigo, cuídame que está canijo. Para quem não sabe o que são narcocorridos, corridos, também farei um vídeo a respeito deste tema aqui no canal. Bueno, em los cultos de la Santa Muerte, uma prática muito comum entre os seus devotos é soprar a fumaça de charutos, de cigarros ou mesmo de marihuana na imagem de la Santa Muerte, uma espécie de ritual, digamos assim. Outra curiosidade é que este culto, que antes era muito restrito, né, apenas às pessoas à margem da sociedade, pessoas abertamente envolvidas com a criminalidade, este culto ele passou a se difundir também entre as pessoas mais simples, as pessoas mais ignorantes em relação à religiosidade e que por algum motivo aderem a essa prática acreditando estar ainda professando a sua fé católica, como é muito comum no México, né, um país majoritariamente católico, mas que acaba tendo esse tipo de sincretismo entre as suas camadas, né, mais pobres ou de pessoas que não têm tanto acesso à informação. Bom, e como resultado disso, acontece que muitas pessoas iniciam no culto à La Santa Muerte ainda se crendo católicas e, por fim, acabam deixando totalmente a igreja, rompendo laços com a igreja, e nisso surgem inclusive pessoas que se apresentam como adeptos da religião de La Santa Muerte. A la Santísima Muerte. Bueno, hermanos, e chegando na quarta parte, pode um católico ser devoto de La Santa Muerte? Pode um católico se dedicar a essa devoção tal qual ela é apresentada? Bueno, hermanos, não preciso dizer muita coisa. Obviamente que não. Chegou a hora de separar aqui o católico do cholo. Muitas pessoas, inclusive, me pediram para falar sobre La Santa Muerte porque é uma devoção que cresce muito entre o cholismo, entre o movimento cholo, tanto nos Estados Unidos quanto no restante do mundo. Para se ter uma ideia, no ano de 2016, quando da visita do Papa Francisco, ele em sua visita condenou a devoção à La Santa Muerte como uma cultura favorecedora da narcocultura. Ou seja, como algo que de certa forma daria respaldo para o problema mexicano envolvendo os cartéis de droga.
Para vocês terem uma ideia, a Conferência Nacional Mexicana, dos bispos mexicanos, condenou tal devoção à La Santa Muerte, dizendo que ela pervertia a real devoção cristã católica e que, na verdade, os seus seguidores estavam prestando culto ao demônio. Dizendo, inclusive, que ela teria relação direta com o aumento da criminalidade no México e com toda a barbárie que as pessoas veem relacionada à guerra de cartéis. Tchale, hermanos, e por que todas essas condenações? Vejamos. Bueno, hermanos, para começar, porque a devoção à La Santa Muerte ela não tem nada de católica. Ela perverte totalmente a noção, a concepção católica da morte. A concepção católica da morte é que a morte é um estágio, é uma passagem, é um evento, é um acontecimento relativo à nossa vida. Então, enquanto La Santa Muerte ela é cultuada como um ser pessoal, como uma entidade, nós cremos que a morte ela é, na verdade, uma consequência do pecado do homem. Na Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, a morte ela foi introduzida no mundo por conta do pecado. Na verdade, então, Deus não criou a morte para nós, mas a morte veio como consequência da nossa ofensa a Deus. Bueno, por consequência disso, o que se cultua na Santa Muerte, ou seja, a figura, um ser que seria a morte, não é nada. Então, na melhor das hipóteses, você está cultuando o nada, porque não existe o ser morte. E na pior das hipóteses, se estaria cultuando algo que não é bom. Ou seja, se estaria cultuando um ser, um espírito, um demônio, mais especificamente falando. Bueno, o terceiro motivo é que, como que uma entidade que é a protetora do tráfico, a protetora dos homicídios, dos assassinatos, da guerra de cartéis, como que isso poderia ser algo cristão, algo bom? Não faz nenhum sentido, irmãos. Nós, quando procuramos viver a fé cristã, nós procuramos viver os mandamentos e seguir aquelas virtudes que nos foram deixadas pelo próprio Cristo. Então, uma entidade que protegeria coisas que são contrárias ao que é bom, não pode ser boa, obviamente. Além disso, como quarto motivo, dentro dessa devoção à La Santa Muerte surgem diversas práticas sacrílegas, quando não mesmo blasfemas. Então, por exemplo, quando pegam a imagem ali da Virgem Maria, de Nuestra Senhora de Guadalupe, e transformam ela numa imagem de La Santa Muerte, com um esqueleto no corpo da Virgem Maria. Além de que essa prática ela afasta as pessoas de uma devoção realmente cristã, realmente católica, como é a devoção à La Virgen de Guadalupe. Porque muitas pessoas deixaram a devoção à La Guadalupana para ser devotos de La Santa Muerte. Para se ter uma ideia, irmãos, existe um terço à La Santa Muerte. E dando uma passada rápida nas orações realizadas neste terço, você vai verificar, por exemplo, algumas situações um tanto quanto blasfemas. Existe uma oração que a igreja dedica ao Espírito Santo e que tem mais de 1000 anos, e que na devoção à La Santa Muerte eles substituem o Espírito Santo, o próprio Deus, pela Santa Muerte. A oração, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Eles rezam, vinde Santa Muerte, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Oh, Atos, pelo amor de Deus, Bueno, chamacos, e por fim, porque não tem nenhuma relação a devoção à La Santa Muerte com a devoção aos santos. Quando se ignora, quando se desconhece, quando não se sabe nada sobre o que é a devoção aos santos, a santidade dentro da fé cristã católica, se comete esses tipos de viagens, Então, por exemplo, venerar Pablo Escobar ou coisas do tipo. Irmãos, existe uma coisa e existe outra que são totalmente contrárias, e é esse tipo de devoção com a devoção verdadeira aos santos. E é por isso, inclusive, que eu pretendo fazer próximos vídeos falando sobre o que é a santidade dentro da fé cristã, como e por que se veneram os santos. Essa sequência de vídeos, inclusive, vai desmistificar aí muita coisa relacionada à devoção aos santos, tanto daqueles que atacam, quanto daqueles que às vezes têm devoção, mas não sabem realmente como deve ser a verdadeira devoção. Bueno, chamacos, finalizando por aqui, então, conforme eu prometi no início do vídeo, essa é a conclusão polêmica que este vídeo chegaria. Eu sei que muitos hermanos aí, adeptos da cultura chicana, que não são católicos e que vêm aqui ao meu canal, devem ter ficado aí irritados, devem ter ficado encabronados com essa minha exposição de La Santa Muerte, dizendo ser algo não bom.
Bom, hermanos, mas aqui como é o canal Catholic Cholo, não é surpresa para ninguém que primeiramente o que eu exponho aqui é a fé cristã católica. Então, essa é a nossa fé, essa é a maneira como nós enxergamos este fato. Se você por acaso discorda, paciência, né? Não tenho muito o que fazer. Eu demonstrei aqui, eu procurei demonstrar qual é o verdadeiro sentido católico de devoção, de santidade, e o que é o culto de la Santa Muerte, que pode ser algo popular, algo cultural, folclórico dentro do México, mas que não coaduna, que não faz parte daquilo que nós como católicos cremos. Então, hermanos, é isso. Para você, meu irmão católico, não há necessidade, não há possibilidade de devoção à la Santa Muerte. Para você que não é, bueno, aí cada qual crê naquilo que quer, né, irmãos? E é isso, chamacos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você não gostou desse vídeo, não concorda com ele, mas gosta do tema, gosta do assunto cultura chicana, gosta do tema, gosta do assunto fé cristã católica, quer conhecer um pouco mais, quer aprender um pouco mais, se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu saludo, esteja sempre assistindo nossos vídeos. Finalmente o computador está arrumado, está em ordem, então agora novos vídeos surgirão. E é isso, hermanos. Deixo um grande saludo a todos, com a proteção de la Virgen de Guadalupe, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Você está no canal Catholic Cholo, e que viva Cristo Rei.